Eu amo ouvir a história de amor da Tita e do Johnny. E a gente sempre soube na nossa adolescência que rolava um clima. Mas nada aconteceu de verdade, assim, cada um seguiu um rumo, o Johnny saiu lá da igreja e a gente achou que essa história tinha acabado ali. Mas em 2006 as coisas mudaram e os dois se reencontraram. Uma história que eu amo ouvir é a história do capotamento. Na verdade não teve nada real em termos de acidente, nada. Mas isso se refere a um sonho que o Jonathan teve quando eles eram mais novos. E nesse sonho o carro capotava e eles viravam várias vezes e de repente o carro parava no mesmo lugar. E aí ele pergunta para a Thalita: você machucou? Aí ela fala: não, e você? Não, também não machuquei, então a gente continua. Vamos continuar. E aí então eles continuam, apesar de todo esse acidente que teve. Eu acho que isso é uma metáfora linda de como é que foi essa história deles, assim, de que como tudo isso que aconteceu na adolescência, de todo esse certo desencontro, não foi o que parou esse amor que brotou ali, mas foi a semente que brotou anos depois. E a gente fica muito feliz que hoje a gente pode celebrar esse fruto. A história desse casal é antiga. Não se resume a esses poucos anos de noivado e namoro, mas trata-se na verdade de uma história de amizade. Uma amizade que se iniciou há mais ou menos 8, 9 anos, né? Quando Jonathan e eu éramos meninos, pensávamos como meninos, agíamos como meninos, e como meninos, naturalmente, gostávamos de jogar os nossos joguinhos de computador, joguinhos de videogame, dar as nossas voltas, né, na Lagoa da Pampulha de bicicleta, jogar golfe no jardim, né, da casa do seu Luiz e da dona Ruth, enfim, e tantas outras coisas que nós fazíamos. Aos poucos, contudo, o menino Daniel aqui começou a perceber que havia motivações outras no coração do jovem Jonathan, que não aqueles joguinhos de computador e videogame, para justificar a constante presença do rapaz lá em casa. Às vezes brincam comigo que meus amigos se aproximaram de mim na tentativa de chegar mais perto das minhas irmãs. E no caso, o Jonathan seria o exemplo típico. Bom, brincadeiras à parte, estou certo que por Deus sim, eu fui usado. Eu fui aproveitado como instrumento para ajudar na aproximação dessas duas preciosas vidas. E isso para mim é uma alegria. Numa das viagens para a Miaípe, a última que a gente foi, o Johnny também foi, a gente ia muito caminhar, junto com as primas também, todas as primas e o Jonathan. Aí a gente sempre tentava ficar, nós, as primas, atrás e deixar eles caminhando sozinhos, né? Deixar os dois conversando sozinhos. A gente comentava: olha lá, ela tá rindo, eles estão conversando bem próximos, né? A gente sempre comentava. E na tentativa de aproximá-los, né? E deu certo, né? Lembro que quando a gente era menor, a gente fazia várias apresentações na igreja. E em uma dessas apresentações, ainda nos bastidores, a Tita estava toda preocupada com o figurino dela, porque ela sabia que aquele dia ia ter uma plateia muito especial assistindo ela. E quem estava na plateia esse dia era o Johnny. E depois que ela arrumou todo o seu figurino, estava pronta, toda produzida,
Ela perguntou para uma amiga dela: "Ai, será que o Johnny vai gostar?" Falar do Jonathan pra mim é como falar de um irmão. A gente conviveu muito tempo junto durante a infância. Eu me lembro na época que o Johnny vinha aqui pra casa na sexta-feira, só ia embora no domingo, e vivia perguntando pra tia Jaque se ele não podia mudar aqui pra casa. Agora, mais do que nunca, o Jonathan realmente é um irmão pra mim, e ele e a Tita são muito conselheiros, e eu vejo que os dois realmente estão preparados para esse matrimônio, porque eles têm a plena convicção de que juntos eles vão servir a Deus melhor do que separados. Que Deus abençoe vocês. O que eu tenho a dizer é que quando o Jonathan e a Tita começaram a namorar, eu fiquei me sentindo muito estranha, porque eu sempre fui muito unida ao Jô e tudo. Então eu fiquei pensando assim, nossa, essa menina vai roubar meu irmão e tal, eu tô perdida, não vou ter ninguém pra conversar. Mas com esse tempo de namoro, de noivado e agora o casamento, eu percebi que eu não perdi um irmão, mas sim que eu ganhei mais uma irmã. Então eu tô muito feliz com o casamento, muito feliz com os dois. E o que eu desejo mesmo é que Deus abençoe muito vocês e mais uma vez dizer que vocês podem estar sempre contando comigo. Um beijo. Eu lembro sempre de vocês no meu tempo de vestibular, um tempo difícil demais. E tanto o Johnny veio me dar aula de física, a Tita me deu aula de química. E eu lembro assim que eu sabia muito pouco, muito nada mesmo. E qualquer acertinho meu, vocês, nossa, muito bem, não, tá indo muito bem. Então eu vejo vocês assim como pessoas a quem Deus deu inteligência, deu muito talento. E que são pessoas assim que são canais de Deus para dividir isso. Né? São pessoas que não guardam isso para vocês, não tem nenhuma arrogância quanto a tudo que Deus deu para vocês. Mas são pessoas que dividem, que compartilham. E eu tenho muita gratidão e uma lembrança assim, muito carinhosa disso de vocês. Quando eu penso nesse casal, o que me vem à cabeça é uma dessas clássicas histórias de amor, nas quais para os protagonistas não importa o tempo, não importa a distância, porque nada muda o sentimento entre eles. Titinha, Johnny, eu estou muito feliz de poder contemplar, num mundo tão caótico como o nosso, um amor tão bonito, um amor tão verdadeiro e que está se concretizando nessa união. Eu tenho certeza de que vocês serão os pilares de uma família que é exemplo de Deus para as nossas vidas e com certeza para os outros que os conhecerão.